Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal do site sabermatematica.com.br. Caso você ainda não seja inscrito, nós pedimos aí encarecidamente que você faça sua inscrição e dê um like também no vídeo para fortalecer o canal, beleza? E sem enrolação, hoje nós resolveremos algumas questões sobre conjuntos numéricos. A questão de número 1 diz o seguinte: leia as frases abaixo sobre a teoria de conjuntos. Afirmação 1. 0, 1, 2, 3, 5 pertencem ao conjunto dos números naturais. Afirmação de número 2. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Afirmação de número 3. Os números reais são formados pela intersecção dos números racionais e os irracionais. Afirmação de número 4. Todo número inteiro não positivo pertence ao conjunto dos números naturais. A sequência correta é: apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. B. Apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas. C. Apenas as assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. E D. Apenas as assertivas 1, 3 e 4 estão corretas. Então vamos lá. O conjunto dos números naturais, ele é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai, correto? E aí, 0 é natural, 1 é natural, 2, 3 e 5. Então a afirmação de número 1 é verdadeira, ok? Afirmação 2. A raiz quadrada de 2 é um número irracional, ou seja, é verdade que a raiz quadrada de 2 pertence ao conjunto dos números irracionais. Essa afirmação ela é verdadeira. Isso porque a raiz de 2 equivale a um número decimal, infinito e não periódico. A raiz de 2 com 5 casas decimais é 1,41421 e mais uma infinidade de algarismos sem qualquer tipo de padrão. Beleza? Por isso, a raiz de 2 é um número irracional. Então, pessoal, a condição para que uma raiz quadrada seja um número irracional, quais são as condições? Um número decimal, infinito e não periódico. Ok? Afirmação de número 3. Os números reais são formados pela interseção dos números racionais e irracionais. Isso é falso porque a interseção do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais é igual ao conjunto vazio. Por quê? Porque não existe a possibilidade de um número ser racional e irracional ao mesmo tempo. A afirmativa estaria correta se, no lugar de interseção, fosse união. Aí sim, os números reais são formados pela união dos números racionais com os números irracionais. Mas como está escrito interseção, afirmação falsa. Beleza? Assertiva de número 4 agora. Todo número inteiro não positivo pertence ao conjunto dos números naturais. Vamos lá. Quais são os números inteiros? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4... Se eu quero os números inteiros não positivos, eu elimino 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, todo número inteiro não positivo pertence ao conjunto dos números naturais? Não, né? Porque os números inteiros não positivos são esses daqui. E esses números não são números naturais, com exceção do zero, claro. Então, a afirmação de número 4 é falsa. Daí, apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. Resposta correta é a letra A. Certo, pessoal? Vamos lá, pessoal, dando continuidade, questão de número 2, questão elaborada pela Fundatec. Acerca dos conjuntos numéricos e suas características, analise os seguintes numerais: 83 e raiz de 3. Sobre eles, assinale a alternativa correta. Letra A. 83 é um número inteiro, irracional e real. Bom, os números inteiros são aqueles números -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 83, 84 e por aí vai. Então, 83 pertence ao conjunto dos números inteiros, correto? 83 é um número irracional? Bom, 83 ele pode ser representado por uma fração, 83 sobre 1, ou 166 sobre 2. Então, 83 pertence ao conjunto dos números racionais. Se ele é um número racional, eu posso dizer que 83 não pertence ao conjunto dos números irracionais. Beleza? E 83 é um número real? Sim. Por quê? Porque o conjunto dos números racionais ele está contido no conjunto dos números reais. Se 83 pertence aos racionais, logicamente 83 vai pertencer também ao conjunto dos números reais. Beleza? Mas como 83 não é irracional, eu posso dizer que a letra A está incorreta. Letra B. Raiz de 3 é um número racional? Será? Bom, raiz de 3 é igual a 1,732 e mais uma infinidade de termos, sem qualquer tipo de padrão. Então, raiz de 3 pertence ao conjunto dos números irracionais. Se ele é irracional, ele não é racional. Beleza? Real ele é, né? Porque todo número irracional é real. A letra B está incorreta. 83 é um número natural, irracional e real? 83 é um número natural, porque os números naturais são aqueles 0, 1, 2, 3, 83, 84 e por aí vai. Então, 83 é um número natural, ok, mas nós já vimos que 83 não é irracional, né? 83 é um número racional, beleza? Então, letra C, falsa. Raiz de 3 é um número irracional? Bom, nós já vimos, né, que raiz de 3 é 1,732 mais uma infinidade de termos, sem qualquer tipo de padrão. Então, raiz de 3 pertence ao conjunto dos números irracionais. E como os números irracionais, o conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais, nós podemos concluir que raiz de 3
pertence ao conjunto dos números reais. Letra D é uma afirmação verdadeira. Ambos os números são naturais, inteiros, racionais e reais. Essa afirmação é falsa. Por quê? Porque o raiz de 3 não pertence ao conjunto dos números naturais, também não é um número inteiro e também não é um número racional. Beleza? Nós já vimos que raiz de 3, na verdade, pertence a qual conjunto? O conjunto dos números irracionais. Beleza? Ok, pessoal, dando continuidade, questão agora de número 3, da banca IESES. Leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos. No conjunto A, formado pelos elementos 5, 6, 7, 22, 45 e 0, temos somente números naturais. Recapitulando, né, os números naturais, o conjunto dos números naturais é esse aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22 e por aí vai. Ou seja, o 5 é um número natural, 6, o 7, o 22, o 45 e o 0. Beleza? Então, a afirmação 1 é verdadeira. O número π, 3,1415926, é um número racional. Não, né? O número π, que é 3,1415926 e mais uma infinidade de termos, ou seja, um número decimal, infinito e não periódico, ele é um número irracional. Beleza? E se ele é um número irracional, o π, ele não pertence ao conjunto dos números racionais, ele não é racional. Afirmação falsa. No conjunto -3, -5, -7, -9, temos somente números naturais e inteiros. Bom, nós já vimos que os números naturais são aqueles, né? 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Eu não tenho nenhum número negativo no conjunto dos números naturais. Então, -3 não é natural, -5 também não, -7 também não e -9 também não. A afirmação é falsa. Afirmação 4. Conjuntos disjuntos são aqueles que não possuem interseção. Isso é uma afirmação verdadeira. Um exemplo clássico seriam os conjuntos dos números racionais e dos números irracionais. A interseção dos dois é um conjunto vazio, porque um número ou ele é racional ou ele é irracional. Não existe a possibilidade de um número ser racional e irracional ao mesmo tempo, ou seja, esses dois conjuntos não possuem interseção. Daí a expressão conjuntos disjuntos. Beleza? Então, afirmativa 1 e afirmativa 4. Resposta correta, letra A. Beleza, pessoal? Essas foram as questões de concurso que eu separei para vocês sobre conjuntos numéricos. Até a próxima!